História trágica que continua sem respostas. Uma criança foi encontrada morta em meio a um matagal aqui em Quitandinha, na região metropolitana. Essa criança foi encontrada após o depoimento da própria mãe, que contou à polícia e assistentes sociais onde havia enterrado o filho. Com o descobrimento desse crime, surgem várias perguntas. O que motivaria uma mãe a esconder o corpo do próprio filho? O que provocou a morte dessa criança? O que o pai e os familiares fizeram no meio dessa história toda? O nosso repórter investigativo Daniel Santos foi em busca dessas e outras respostas que você confere agora no Balanço Geral Curitiba. Uma história cercada de mistérios por falta de uma resposta. Que resposta é essa? A gente conta daqui a pouco. Nessa área rural de Quitandinha, a cerca de 80 quilômetros de Curitiba, no eixo da BR-116, procuramos por uma mulher de 37 anos. A Jandira morava nessa casa aqui, passou 5 anos. Agricultora, tem os porcos aqui se alimentando de grama. Mais para trás aqui, tem galinha, cabras. E a família da Jandira mora nessas casas, construídas bem próximas uma da outra. A irmã da Jandira está aqui, tratando dos animais, alimentando as cabras. E não tem nenhuma informação do paradeiro da Jandira. Não tem. Nada. Nada. Ela saiu de casa com umas sacolas na mão? Não sei, não vi a sacola porque eu estava na roça, né? Daí o fato aconteceu meio-dia e eu cheguei depois das 7. Jandira Taborda estava grávida, mas escondia a gestação dos pais e irmãos que moram nos arredores. Porque ela não contava, né? Tentava esconder a barriga com roupas mais largas, né? E a gente não, por o fato de a gente não conversar com ela, eu nunca perguntei essas coisas, né? No Natal passado, ela entrou em trabalho de parto. O pai da criança abandonou Jandira grávida e teria retornado justamente na noite do parto caseiro, suspeitam dos irmãos. Eu conversei com ele faz 4 meses. Aí não vi notícia nenhuma mais dele. Sumiu daqui da região? Sumiu. E voltou agora? Eu não cheguei a ver, né? Porque a gente não conversa, mas a notícia tá assim que ele veio. Aí o dia que aconteceu esses negócios, que talvez eu tava dormindo, né? O que aconteceu lá dentro da casa, nem a polícia sabe. A criança morreu e o casal tomou uma decisão. Pelas informações que nós conseguimos apurar aqui no local, Jandira e o namorado saíram daquela casa de madeira, caminharam por aproximadamente 150 metros. A criança já estava envolta em sacos plásticos e escolheram um local para enterrar a criança recém-nascida. Passaram aqui por essa cruz e foram para trás da igreja católica. Seguiram naquela direção, morro acima. A nosso convite, o dono da chácara ao lado e um dos irmãos de Jandira aceitam levar nossa equipe até a cova onde a criança estava enterrada. Chegamos a um limite de área, só puxar essa porteira aqui, caminhar mais alguns metros para entrar na mata e aí sim chegamos ao local onde, de acordo com a polícia, os pais teriam enterrado a criança. Muito mato aqui, uma mata muito fechada, muito densa. E aqui sim, com a ajuda dos vizinhos e do irmão da Jandira, a gente tem o local onde a criancinha foi enterrada. Seu Denilson, foi aqui então? É aqui que a polícia encontrou. E a sacola também aí, o que estava dentro da... O policial tirou também. Sacola plástica e um outro saco, onde o corpinho dessa criança foi enrolado e enterrado aqui nessa covinha. Ela voltou para casa, passou mal, foi parar em um hospital a 13 quilômetros de onde mora. Horas depois, Jandira foi transferida para essa maternidade, que é referência aqui no centro de Curitiba. Ela permaneceu internada e durante a internação os médicos perguntaram: Jandira, cadê o bebê? Ela não soube responder. Quem passou por esse caminho aqui pouco tempo depois foi uma dupla de policiais militares. E esses PMs levaram Jandira de volta
para Quitandinha, mas acabou sendo liberada no plantão de fim de ano da polícia. De casa, ela indicou a um grupo de assistentes sociais e policiais militares onde havia enterrado o filho. O corpo do recém-nascido foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Daqui deve sair a resposta que citamos no início da reportagem e tão esperada pela investigação. Se a criança nasceu com vida ou não. E qual seria a causa da morte? PM e Polícia Civil de Rio Negro, que responde pelo município de Quitandinha, não gravam entrevista. Você percebeu que nessa reportagem não mostramos nenhuma imagem de Jandira. É porque nesse momento não há nenhuma prova de cometimento de crime contra ela e o namorado. Depende do laudo que deve ser concluído em 30 dias. Vamos ver esse laudo. O que faz constar nesse laudo do IML de nossa capital. Mas o Emanuel Perim tem mais informações a respeito desse fato. Quais são as novidades, Emanuel Perim? Pois é, Gilberto Ribeiro, de acordo com as informações que a gente apurou, a mãe, ela teria dado um depoimento na delegacia de Rio Negro. E nesse depoimento, como falou do Nelson Santos na reportagem, muitas coisas, muitas versões foram apontadas por essa mãe. Ela contou várias versões sobre o fato, mas o que ficou claro em todas as versões é que ela tinha uma gravidez indesejada. Nesse momento, o foco da polícia é tentar saber, tentar entender e trazer à prova se o bebê estava vivo ou morto no que nasceu, né? Só que foi um detalhe do depoimento dessa mãe que chamou muitíssimo a atenção, quando ela fala que a criança ainda mexia as perninhas quando nasceu. Logicamente, indica que essa criança estaria viva. Depois disso, o que fez a mãe? Teria feito algo, já que a gravidez seria indesejada? A princípio, a mãe, ela não foi presa, as investigações, elas continuam, Gilberto, e a gente vai, claro, acompanhando, a gente aqui, o repórter Daniel Santos, para tentar entender as motivações. E como você sempre pondera aqui no Balanço Geral, como você sempre fala, Gilberto, é preciso ter muito cuidado quando falamos de mães nesse estado que é o chamado puerperal, né? Mães que têm uma alteração muito grande hormonal e também uma alteração muito grande cerebral, psicológica. Qual era o estado dessa mãe para fazer isso? Quais foram as circunstâncias? Então, tudo isso a gente vai, logicamente, acompanhar nesse caso, né? Mas ela saiu de Quitandinha, desapareceu, hein? Pois é, de acordo com as informações, Gilberto, ela não teria sido presa, teria sido, inclusive, saiu, né, de lá, tomou um rumo desconhecido. Mas aí ela falou com a polícia, né? Ela acabou prestando depoimento. Ela foi localizada e logo depois levada para a delegacia de Rio Negro. E essa mãe, nesse primeiro momento, como não tem assim uma prova assim para deixá-la presa, foi solta, tá no local, não vai fugir mais, porque ela se comprometeu à polícia a ajudar nas investigações e por isso que agora vai ser acompanhada de perto pelos policiais, né? Para tentar esclarecer tudo isso. Olha, é incrível, Quitandinha, uma cidade bonita, bacana, a terra do meu amigo, do padre Gabriel Figura, não ter a figura de um delegado de polícia para representar o povo lá de Quitandinha. Hein? Assim como tantas outras, né? Estamos aqui a 65 quilômetros da capital. Quem responde pela cidade de Quitandinha, pelos crimes lá ocorridos, é o delegado que não dá conta nem de atender as ocorrências lá de Rio Negro, na divisa com Santa Catarina, na divisa lá com Mafra. Um absurdo esse tipo de coisa, viu?